Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, sou do sexo masculino. Tenho 42 anos, sou pardo, de cabelos pretos, tenho uma estatura mediana. Hoje estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. E o ambiente de aula é um estudo de televisão e eu usarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre variação de temperatura de uma mistura. Bem, você deve lembrar na nossa última aula que a gente trocou uma ideia ali sobre variação de temperatura de uma substância pura. E em relação a essa aula, eu vou chamar a tua atenção para dois pontos que vão dar uma norteada na nossa aula de hoje. Então, vem comigo. Veja aí na tela em que nós temos um gráfico de temperatura versus o tempo. E que, no início, nós temos apenas uma matéria, uma substância, no seu estado sólido. À medida que a temperatura vai aumentando, vai chegar a um determinado ponto, e aqui é o primeiro ponto que eu estou chamando a tua atenção, que é o ponto de fusão, é onde vai ocorrer a transformação do sólido para o líquido. E essa transformação acontece em temperatura constante. Assim que toda transformação ocorrer do estado sólido para o líquido, a temperatura volta a aumentar. Bem, nesse momento nós temos apenas o líquido, até que vai chegar um segundo ponto, que é aquele segundo ponto que eu falei para você, prestar atenção, tá, na nossa aula de hoje, que é o ponto de ebulição, onde vai ocorrer uma nova transformação da matéria, agora do estado líquido para o estado vapor. Ora, esse ponto está ocorrendo também em temperatura constante. Percebam que tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, a transformação acontece em temperaturas constantes, e isso é característico para uma substância pura. Beleza? Bem, sabendo disso, de posse dessas informações, vamos começar a nossa aula. Aí, eu estou mostrando um gráfico agora, também, tá, de temperatura versus o tempo, só que, diferentemente de uma substância pura, agora eu tenho uma mistura. E aqueles dois pontos que eu te chamei a atenção, eu quero que você vá diretamente no gráfico para esses dois pontos, que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Percebam aí no nosso gráfico que eles não estão ocorrendo, a transformação não está ocorrendo em temperaturas constantes. Pelo simples fato de se tratar uma mistura, cada uma tem seu ponto de fusão e ebulição que o caracteriza. Beleza? A partir de agora, tem duas situações que eu quero mostrar para vocês. A primeira delas é em relação a um tipo de mistura, tá? Que em determinadas proporções, nós classificamos assim como uma mistura eutética. Vem comigo que eu vou te ajudar a identificar rapidamente no gráfico essa característica de mistura eutética. Bem, no ponto de fusão, perceba que a temperatura de fusão acontece de forma constante nessa transformação do sólido para o líquido. Então, de novo, numa transformação de sólido para o líquido, numa mudança do estado físico do sólido para o líquido, em uma mistura eutética, essa temperatura, esse ponto de fusão, ela é constante. E aí, o nosso ponto de ebulição, que é justamente a passagem do líquido para o vapor, não vai ocorrer em temperatura constante. Deu para entender? Show de bola? Fala aí, Gui. Sei que tu tem uma pergunta, tu levantou a mão. Diga lá, mano. Professor, existe mistura que apresente no gráfico a temperatura de ebulição constante? Excelente pergunta, Gui. Tem sim, cara. Ora, numa mistura eutética, como eu acabei de falar para vocês, é o ponto de fusão que acontece em temperatura constante. Agora, em temperatura de ebulição constante, a esse tipo de mistura a gente chama de mistura azeotrópica. Então, no gráfico, veja lá, está aqui o ponto de ebulição, está aqui a passagem do estado líquido para o vapor e ela está ocorrendo em temperatura constante. E isso é característico de uma mistura azeotrópica. Beleza? Bem, sabendo disso, agora vamos colocar nossos conhecimentos em prática. E tem essa questão aí da Unesp 2010 que diz o seguinte:
No campo da metalúrgica, é crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é considerável a economia de energia entre o processo de produção e de reciclagem, além da redução significativa do lixo metálico. E este é o caso de uma microempresa de reciclagem na qual se desejava desenvolver um método para separar os metais de uma sucata, composta de aproximadamente 63% de estanho e 37% de chumbo, usando aquecimento. Entretanto, não se obteve o êxito nesse processo de separação. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para cada um dos metais isoladamente com aquela da mistura, todas obtidas sob mesmas condições de trabalho. No gráfico à esquerda, mostra a variação da temperatura em função do tempo do chumbo, substância pura. Na figura do meio, nós temos um gráfico de variação de temperatura versus o tempo do estanho, também substância pura. E o gráfico à sua direita é a variação de temperatura em função do tempo da mistura de 37% de chumbo e 63% de estanho. Considerando as informações das figuras, é correto afirmar que a sucata é constituída por uma letra A, mistura eutética, pois funde a temperatura constante. Letra B, mistura azeotrópica, pois funde a temperatura constante. Letra C, substância pura, pois funde a temperatura constante. Letra D, suspensão coloidal, que se decompõe pelo aquecimento. Ou é a letra E, substância contendo impurezas e com temperatura de ebulição. Bem, senhores, para responder essa questão, vamos analisar cada um dos gráficos. Então, direcione a sua atenção para esse gráfico aqui à esquerda do chumbo. Eu já te afirmo que esse gráfico é de uma substância pura, porque tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, tá, são em temperaturas constantes. A passagem do sólido para o líquido ocorre em temperatura constante. A passagem do líquido para o gás acontece em temperatura constante. Então, eu te afirmo que é um gráfico de substância pura. Assim como o caso do estanho. Temperatura de fusão constante e a temperatura de ebulição, a temperatura de ebulição constante. Agora, o seu gráfico à sua direita, vamos com calma e preste bem atenção que você vai conseguir identificar a diferença. Aqui eu tenho uma mistura de 37% de chumbo e 63% de estanho. Então, aqui ó, eu tenho a temperatura de fusão, o ponto de fusão, acontecendo em temperatura constante, diferentemente do meu ponto aqui, ó, que representa a temperatura de ebulição, que não está constante. Ora, eu já te afirmo que esse gráfico, onde apresenta o ponto de fusão constante, é característico de uma mistura eutética. Sabendo disso, vamos para as alternativas e responder a questão, que é a nossa letra A, mistura eutética, pois funde a temperatura constante. Deu para entender? Ficou bem legal aí, bem explicadinho? Então, vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: Unesp 2025. As ligas de solda mais comuns são misturas de estanho e chumbo. Duas dessas ligas são representadas pelas siglas 6337 e 6040. Nessas siglas, o primeiro número representa a porcentagem de estanho presente em cada mistura e o segundo número, a porcentagem de chumbo. Os gráficos representam as curvas de aquecimento dessas duas ligas. E aí está o gráfico. Do lado esquerdo, representa a liga 6337 e o gráfico à sua direita representa a liga 6040. A análise dos gráficos revela que, letra A, apenas a liga 6337 é uma mistura azeotrópica. Letra B, apenas a liga 6337 é uma mistura eutética? Ou é a letra C, ambas as ligas são misturas azeotrópicas? Letra D,
Ambas as ligas são misturas eutéticas? Ou é a letra E? Apenas a liga 60-40 é uma mistura eutética. Ora, meus nobres, vamos analisar cada um dos gráficos. Bem, observe aqui comigo no gráfico à esquerda, que representa a liga 6337. Bem, esse S aqui, olha, como diz a nossa legenda, representa o estado físico sólido. O L aqui, ó, representa o estado físico líquido. E o G aqui representa o estado físico gasoso. Beleza até aí? Show! Ora, na primeira transformação física do sólido para o líquido, isso aqui é o que nós chamamos de ponto de fusão, ou temperatura de fusão. E essa mudança do estado físico está acontecendo em temperatura constante. Diferentemente da segunda transformação do estado líquido para o gasoso, que não ocorre em temperatura constante. Ou seja, o ponto de ebulição aí, nessa liga 6337, não acontece de forma constante. Então, eu te chamo a atenção que para esse caso, onde eu tenho uma mistura, liga 6337, onde o ponto de fusão é constante, eu já te afirmo e já te digo que se trata de uma mistura eutética. Beleza? Agora vamos analisar o outro gráfico. Aqui eu tenho uma liga 60-40, que novamente eu tenho aqui o estado sólido e vai passar por uma primeira transformação do estado sólido para o líquido. Veja no gráfico que ele não ocorre em temperatura constante. Beleza? Até que toda essa sua transformação acontece para o estado líquido, e uma segunda transformação agora do estado líquido para o gasoso, que representa a ebulição, também não acontece em temperatura constante, tá? Até que toda transformação aconteça e vá para o estado gasoso. Então, esse segundo gráfico da nossa liga 60 e 40 representa simplesmente uma mistura, que não é nem eutética e muito menos azeotrópica, onde seria uma temperatura de ebulição constante. Beleza? Ora, de posse dessas informações, vamos responder a nossa questão. Veja aí, ó, letra B, apenas a liga 6337 é uma mistura eutética, visto que eu tinha comentado com os senhores que para ser uma mistura azeotrópica, teria que ter a temperatura de ebulição constante. Show? Então, senhores, gostaram da aula de hoje? Deu para entender aí como é que funciona a variação de temperatura em função do tempo dessas misturas eutéticas e azeotrópicas? Deu? Bem, então, recapitulando, para deixar bem claro aí na sua cabeça. Mistura eutética vai acontecer em temperatura de fusão constante e a azeotrópica em temperatura de ebulição constante. Show de bola? Então, siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais.